Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para estudarmos sobre o santuário terrestre e celestial. Nós leremos muitas passagens do livro de Hebreus. Se você quiser e desejar, pegue a sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. E eu peço sempre perdão a vocês, e onde eu estou, a sensação térmica está agora em 36 graus centígrados. Muito quente nesse momento aqui. Hebreus 9, versos 1 em diante, diz assim: Ora, a primeira aliança tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Verso 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora de forma pormenorizada. Então veja, no Antigo Testamento, quando Moisés liderou a saída do povo de Israel do Egito, eles caminharam, passaram o Mar Vermelho e chegaram no deserto, e Deus disse: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então foi feito lá no deserto um santuário terrestre. Nesse santuário terrestre, ele tinha três partes. Tinha o quintal chamado átrio, onde estava o altar de holocausto. Tinha uma pia e depois tinha a tenda que se dividia em dois pedaços. O importante de você saber que em Êxodo 30, do verso 6, o altar de incenso, a mesa e o candeeiro ou candelabro, estão na parte santa. Aí tem o véu. E na parte do véu, chamado parte santa dos santos, em português santíssimo, tinha a arca, a tampa da arca, chamada propiciatório, e duas estátuas de anjos. Nós colocaremos mais embaixo nas descrições do vídeo um link para você ver as fotos, as imagens do santuário. Mais interessante notar que o altar de incenso, ele pertence ao lugar santo, ele não pertence ao lugar santíssimo, mas ele estava geograficamente colocado no santuário terrestre, na parte santa. Isso depois falaremos mais, esse detalhe que é importante. Então agora, quem é que cuidava desse santuário terrestre lá no Antigo Testamento? Hebreus 7:11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então nós já estudamos que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o santuário terrestre era o santuário da ordem de Arão, dos filhos de Levi. Então agora, se nós pegarmos o verso 14 de Hebreus 7, diz assim: pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então veja, o sacerdócio de Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque e não da ordem de levitas. Por quê? Porque aquele santuário terrestre era um modelo das coisas celestiais. Continuando agora, vamos falar um pouquinho sobre que tipos de sacrifícios aconteciam no santuário terrestre,
Você tem que saber para entender o santuário celestial. Porque tudo que se faz aqui na Terra, nos 1500 anos, desde do Êxodo até a morte de Cristo, esses 1500 anos ali, nós temos uma ideia do que exatamente vai acontecer lá no céu. Então vamos para o livro de Levítico. Vamos pegar primeiro Números, livro de Números, capítulo 28, verso 3 e verso 4. Para você entender de forma resumida o santuário, diz assim, olha, Números 28, 3 e 4. Dir-lhes-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecereis pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Então havia 3 tipos de sacrifícios no santuário do Antigo Testamento. O primeiro deles era o chamado sacrifício contínuo. Um era sacrificado de manhã e o outro à tarde. É interessante que nessas horas aqui, a cruz de Cristo foi levantada às 9 da manhã e ele morreu às 15 horas. Então, na metade da manhã, se oferecia logo de manhã esse cordeiro. A hora em que Jesus foi crucificado simbolizava a hora que ele entrou na cruz. A hora que ele morreu era o cordeiro da tarde, o crepúsculo da tarde. Então, veja, esse sacrifício contínuo, ele era todo dia, dia após dia. E quem oferecia? O Senhor para ele mesmo, porque ele simboliza Cristo. Da mesma forma que uma vez por ano tinha o cordeiro pascal. Qual é o segundo modelo? O segundo tipo de sacrifícios do Antigo Testamento, vamos para o livro de Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Mas aqui, o Levítico 1, eu não vou ler versos, eu vou ler títulos de capítulos. Por quê? Porque tinha os gerais. Então, o primeiro é o contínuo, o segundo são sacrifícios gerais e o terceiro é o dia de expiação. Vamos dar uma olhadinha lá no Levítico 1. Diz assim, os holocaustos. Levítico 2, as ofertas de manjares. Levítico 3, os sacrifícios pacíficos. Levítico 4, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Outro tipo de sacrifício, Levítico 4, 13. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Depois tem os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Aí tem depois os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa no mundo aí. Depois tem outro, sacrifícios pelos pecados ocultos. Depois tem o sacrifício pelo sacrilégio. O sacrifício pelos pecados de ignorância. O sacrifício pelos pecados voluntários. Então aqui tem um monte de sacrifícios, é um geralzão. Para cada tipo de pecado tem um sacrifício. Então agora vamos para o terceiro tipo de sacrifício, de holocausto, de modelo de sacrifício. Ele está em Levítico 16. Aqui é o chamado dia da expiação. No dia da expiação, se nós pegarmos aqui, deixa-me ver aqui o verso 8 e o verso 15. O que ele fazia? O sumo sacerdote, no verso, pegava 2 bodes, lançara sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Isso é importante. Um bode era para o Senhor e o outro é para o bode emissário. Não era para o Senhor esse bode. O texto vai falar bem claro. Também podemos ler o verso 15 que diz: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, lá na parte santa dos santos, do Santíssimo.
e fará com que o seu sangue, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Quer dizer, tinha a arca, ele pegava um pincelzinho de capim e espargia, ele espirrava, respingava o sangue em cima da tampa da arca, que é o propiciatório, e também na parte frontal da arca, a parte de frente do sumo sacerdote. O que ele fazia isso. Depois, no verso 20 ao verso 23. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e envia-lo-á ao deserto pela mão de um homem, à disposição para isto. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, escute bem o que eu vou falar agora, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. As vestes do sumo sacerdote era uma veste muito bonita. Tinha um éfode, um peitoral de 12 pedras preciosas. Aqui tinha urim e tumim. Ele tinha colete, tinha uma túnica que era de 2 formas, tinha um turbante, tinha uma coroa escrita Santidade ao Senhor. Toda essa roupa ele deixa lá dentro do santuário. Depois que o bode vivo é jogado, ele volta lá e ele sai. Há mais detalhes. Em Hebreus 9, verso 22, diz o seguinte, nós não vamos ler, mas você conhece esse texto, senão você vai lá e lê. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o bode emissário não estava redimindo nenhum pecado. Mas os pecados que o bode expiatório pagou, de uma certa forma, eram colocados sobre o bode de Azazel ou bode emissário. Por quê? Porque o verdadeiro autor do pecado é o diabo. Cristo não tem culpa nenhuma do pecado. O culpado dos pecados é Satanás. Ele é o autor do pecado. Então é sobre ele que tem que cair essa culpa que Cristo pagou. Então, simbolicamente, deixa-se muito claro que Cristo, ele é um cordeiro sem mácula, um bode sem mácula. Ele paga o preço, mas ele não é culpado disso. Ele é santo. Embora a culpa caiu sobre ele, essa culpa não é dele. Ele pagou o preço da expiação, mas ele não é culpado. Continuando, vamos para o livro de Hebreus 10, verso 4. E você tem que marcar o livro de Hebreus, que nós vamos ler bastante versos da Bíblia, mas também vamos ler bastante livros de Hebreus também. No livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 4, diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, este santuário do Antigo Testamento, de Arão, de Levita, dizia o quê? E falava, era uma espécie de, não uma encenação, mas era um protótipo, era uma realidade humana daquilo que iria acontecer lá em cima no céu. Mas o sangue de bodes, de cordeiros, de animais, não tira o pecado da pessoa. Para tanto, vamos dar uma olhadinha num texto que eu acho bem, nesse caso, importante, é o livro de Atos 13, 39, que inclusive nós já lemos, Atos 13, verso 39, diz assim a palavra do Senhor, 13, 39 de Atos, diz, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas
das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, pelo sangue de Cristo, a pessoa é justificada, é salva, porque esse sistema da lei de Moisés não justificava de fato ninguém, era só um sistema. Continuando, vamos agora para o livro de voltar, né? Como eu falei, muito Hebreus hoje, Hebreus capítulo 8, verso 12. E diz assim, Hebreus 8, 12. Pois, no caso, importante dizer o seguinte: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, quando uma pessoa é justificada pelo sangue de Cristo. Ainda em Hebreus 9, verso 12, mesma parte, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então Cristo ele perdoa o seu pecado, ele remove, porque ele entra no santuário, baseado no seu próprio sangue, não no sangue de animais, touros e bodes, e ali perante o Pai, ele consegue salvar você, ele consegue prover para você a redenção eterna. E como o verso 8:12 de Hebreus diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e de seus pecados jamais me lembrarei. Então veja, nesse santuário existe uma provisão de perdão e de misericórdia total para você lá no santuário celeste. Vamos agora pegar Hebreus 9, verso 11, e diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, lá no céu tem um tabernáculo. Vamos agora ler Hebreus 8, 1 e 2, diz assim: ora, o essencial das coisas, o resumo que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou-se à destra da majestade nos céus. O verso 2 é importante. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então a Bíblia, ela está dizendo que lá no céu, Deus mesmo fez um santuário. E o da terra se parece com aquele, mas só se parece, porque o de lá é o verdadeiro. Basta você ver o seguinte, que aqui no da terra era um cordeiro. Lá em cima, o cordeiro é Cristo. Aqui o sumo sacerdote era um homem. Lá em cima é o próprio Cristo. Aqui na terra, a luz, né, a luz do mundo era uma vela. Lá em cima, a luz é o próprio Cristo. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Então, no aspecto eterno e superior divino, o santuário, ele é maravilhoso. É onde nós encontramos a salvação. Continuando agora, vamos para Hebreus 9, verso 24. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Deus, onde está Cristo hoje? Perante o Pai, e Ele está intercedendo para salvar você. O sangue dele foi derramado para trazer a remissão aos seus pecados e para os meus pecados também. Vamos agora ver o seguinte, um texto que nós já lemos, eu não vou ler por causa da ordem, ser rápido, nós estudamos ontem, esses dias atrás, Zacarias 6,13. Zacarias 6,13 é quando o sumo sacerdote Josué, na volta do exílio de Babilônia, Deus então chega para o pessoal e diz assim: faz uma coroa, deixa Josué sumo sacerdote, também rei de Israel, e eles coroam. Então o que acontece? Lembra que em Mateus 28 Cristo fala: para mim
todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, nesse momento, nessa junção de Zacarias 6,13, está havendo em Cristo a fusão de Deus, o Pai, nele, no mesmo conselho, o sumo sacerdote e o rei, no caso, como Melquisedeque era rei e sacerdote, mas claro, da ordem de Melquisedeque, em Zacarias 6,13, o rei é o mesmo, mas só que agora é incorporado o sacerdócio de Arão. O sacerdócio levítico da ordem de Arão é colocado em Cristo. Então ele chega no céu para agir como sacerdote de Melquisedeque. Mas o que ele vai fazer? Ele vai seguir os passos lá no céu, que já foi revelado para nós aqui na terra. Ou seja, vai ter um dia, o dia da expiação. O dia que o tempo da graça vai terminar. Continuando, Hebreus 9, verso 28 diz assim: e assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Note uma coisa interessante: os nossos pecados caíram sobre Cristo. Os nossos pecados caíram sobre Cristo. Todas as nossas iniquidades foram colocadas sobre ele, mas agora ele aparece sem pecado. O pecado não está mais com Cristo. Por quê? Naquela purificação do santuário do Levítico 16, esses pecados caíram sobre quem? Sobre o bode emissário, o bode de Azazel. Então, Cristo aparece sem pecado, por isso que ele tem essa expressão aqui. Então, veja bem, outro ponto, ele tira os pecados de muitos, ele entra no céu e ele vai tirar os pecados daqueles que crerem nele. E essa parte, gente, é muito importante. O método que Deus fez para você ser salvo é confiar na decisão lá atrás, lá do Conselho Eterno. Quando lá ele disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nesse assunto vamos pegar o livro de Salmo 110, livro de Salmo 110, me parece que é o verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele jurou isso lá no Conselho Eterno, revelado aqui, e por que ele fez isso? Para garantir, para encorajar a igreja que Cristo é o Salvador da igreja. Por isso agora nós vamos estudar mais uma vez, voltando ao livro de Hebreus, Hebreus capítulo 6, no verso 17, diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Veja que o Salmo 110:4, quando ele está relatando lá, e o Senhor jurou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando é que ele fez isso? No Conselho Eterno, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, no Conselho de Deus, quando Deus falou com Deus, o Deus único falou consigo mesmo. E aí, aqui está em 6,17, por isso, repetindo, Deus, quando quis mostrar mais firmemente, ou seja, ele está exacerbando, ele está potencializando as promessas, se ele falar, ele não mente. Sim, sim, não, não, é o que ele fala. Mas por amor, para dar uma potencializada nas promessas, no que ele falou, ele diz que ele jurou, o Salmo 110:4. Para quê? Para que as pessoas soubessem que a promessa de salvar o homem em Cristo não podia ser mudada. Diz assim, para os herdeiros, da promessa, a imutabilidade do seu propósito. Ou seja, Deus não mudará o seu propósito. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no santuário, Cristo vai entrar, e o Pai vai aceitar o sacrifício de Cristo. Ele não voltará atrás.
Por isso que em Hebreus 7, verso 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E uma coisa interessante, gente, nesse novo concerto, veja só, nesse novo concerto, a lei de Deus aparece. No novo concerto, a lei de Deus aparece em Hebreus 8, verso 8. Diz assim: e de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz assim, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles o Senhor. E o verso 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com o Senhor, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No Antigo Testamento, onde era escrita a lei? Em tábuas de pedra e em livros. Mas a lei que matava o cara, que é o pecado, a transgressão da lei, estava aonde? Em tábuas de pedra. Essa é a primeira aliança. Na segunda aliança, essa lei é escrita onde? No coração e na mente. Nós já estudamos Jeremias 31, 33, que fala isso. Que é essa citação do verso 10 aqui, é Jeremias 31, 33. E Ezequiel 36, 25, quando Deus irá aspergir água pura sobre nós, e nós seremos purificados do pecado, e nós estaremos agora com um coração novo. Tito 3,5 fala que nós somos renovados, regenerados, transformados em Cristo pelo Espírito Santo. Em Hebreus 9, no verso 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Veja que tudo está ligado uma coisa com a outra. Ezequiel 36, Tito 3,5, Jeremias 31, 33, Hebreus 8, do 8 a 10, Hebreus 9, 14, tudo linkado uma coisa com a outra. Continuando agora, eu gostaria que você lesse comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, para você entender um pouquinho. Na primeira aliança, a lei era escrita onde? Em tábuas de pedra. E diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. 1 João 3 diz assim: o pecado é a transgressão da lei. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas aqui, em 2 Coríntios 3, diz o seguinte: 3, verso 3, 2 Coríntios. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É o santuário, o sumo sacerdote. É o Espírito Santo, que ele desce, ele vem na terra após o seu batismo, após você crer que a salvação é de graça, que a salvação é uma decisão de Deus, no conselho eterno, e ele jurou que ele não vai mudar esse propósito dele, ele não mente. Então ele vai garantir que aquele que está em Cristo, lá no santuário celestial, na parte santa dos santos, Cristo, ele tem toda a condição do sangue derramado na cruz de salvar você plenamente e totalmente, eternamente. A eterna redenção, diz Hebreus 9. E agora, continuando aqui, 2 Coríntios 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nova aliança, o Novo Testamento, o sacerdócio de Melquisedeque,
onde lá no céu Cristo é o sumo sacerdote. Continuando, não da letra. O que é a letra? É aquilo que foi escrito nas tábuas de pedra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque a letra é a lei, e o pecado é a transgressão da lei. E o pecador que está sem Cristo morre. Mas se ele vai para Cristo e ele chega com confiança ao trono da graça, ousadamente, com ousadia, ele chega ao trono da graça, ele pede perdão. O que é então que Deus faz com ele? Deus aceita o sacrifício de Cristo no 9 de novo, eu quero ler com você de novo lá, tá? Por favor. Eu quero ler de novo o verso 12, Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E no caso ainda de Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então vejamos, no santuário celestial nós temos a salvação plena em Cristo pela fé, sem obras, pelo Espírito. Nossas obras são do Espírito, porque o Espírito gravou e escreveu nesse testamento, Hebreus 8, de 8 a 10, que nesse testamento seria o que escrito no nosso coração? A lei. E nenhum jota, nenhum tio cairá dessa lei. Nós obedeceremos o nosso Senhor plenamente, até nos pingos dos is. Nós, como já estudamos, a pessoa que está em Cristo, ela é serva e por amor ela obedece ao teu Salvador, o seu Salvador. Vamos orar? Feche seus olhos se puder. Pai Santo, que nós acreditemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que com o sangue derramado na cruz, ele se apresenta junto a ti. E ele tem toda a condição de perfeição, de pureza, de sem mácula. Ele conseguiu nos resgatar. Nós aceitamos isso, Pai, pela fé. E agora toma-nos em tuas mãos, porque nós não podemos nos entregar. Dirige a tua igreja do jeito que ela é, Pai, cheia de pecados, cheia de defeitos, mas tem de nós misericórdia. E nós sabemos que nós teremos, porque nós com confiança cremos na sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.